E agora na Rádio Justiça vamos falar sobre cidadania italiana. E o nosso convidado para falar sobre esta questão que envolve a cidadania por via judicial lá na Itália, vamos até lá conversar com o advogado Ricardo De Simone. Ricardo que está conosco agora. Olá, Ricardo, seja bem-vindo à Rádio Justiça mais uma vez. Saudações a todos os ouvintes. Ricardo, antes de falarmos tantos assuntos que envolvem a cidadania italiana por via judicial, esse recurso está sendo cada vez mais utilizado pelos brasileiros? Sim, com certeza, nessa situação de Covid, de pandemia, acabaram basicamente diminuindo muito os processos administrativos. E, pelo que eu vi, pela minha experiência, eu vi que muita gente que decidiu de escolher o processo judicial em vez do administrativo na Itália, por conta próprio da dificuldade de chegar aqui e poder entrar no nosso país, na Itália, e fazer o processo aqui. Inclusive, como você sabe perfeitamente, o último decreto do governo confirmou a inviabilidade pelos italianos residentes, também pelos italianos residentes no exterior, de poder entrar no país se estão morando em países na blacklist, como por exemplo no Brasil. Na minha opinião, isso não é correto, é inconstitucional, é anticonstitucional, e estou preparando, por conta de uma associação de cidadãos italianos moradores no exterior, uma ação para obter uma pronúncia de inconstitucionalidade sobre essa lei, sobre esse decreto. Por que isso? Porque é um precedente muito perigoso que os italianos mesmos, se moram no exterior, não possam voltar no próprio país. Então, estão pensando de fazer algo sobre esse assunto. E, Ricardo, quem é que tem direito à cidadania italiana? Tem direito à cidadania italiana por descendência que tem próprio ascendente ancestral italiano, nascido na Itália e depois imigrado no Brasil. É claramente necessário encontrar toda a linha de descendência, nascimento e casamento a partir do próprio antepassado italiano até o requerente. Então, a minha sugestão é encontrar claramente a própria certidão de nascimento, aquela dos próprios pais, nascimento e casamento, e iniciar quindi um processo de construção da própria árvore geológica, retrocedendo até o próprio antepassado italiano, pesquisando ou contratando um pesquisador, um genealogista profissional para fazer isso. E nesse caso ainda, Ricardo, quem é que tem, ou melhor dizendo, as pessoas que têm o direito? Vai até um bisneto, um trisneto de italiano? Como funciona? Sim, geralmente não tem uma limitação geracional. Geralmente são bisneto ou trisneto. Tem também neto. Tem pessoas que ainda lembram muito bem o próprio antepassado italiano, as palavras italianas, as tradições. Foi sempre bom falar com essas pessoas, conhecer essas pessoas, entender um pouco da história deles. E, Ricardo, outro ponto importante. As pessoas hoje que procuram a cidadania italiana pela via judicial, a documentação, quais os erros mais frequentes que seria bom até você falar para que as pessoas tenham esse controle, já cheguem com uma documentação mais robusta? Essa aqui é a pergunta da R$1 bilhão, basicamente. Claro, estamos falando de documentos que foram criados 100 anos atrás. Então, tem vários erros de grafia,
de digitação que basicamente são tolerados. O que importa, em linha geral, falando em linha geral, é que a identidade da pessoa na linha de descendência seja certa. Se o juiz tem dúvida sobre a identidade da pessoa, pode pedir esclarecimentos, pode pedir claramente de retificar as divergências. Então, quando temos, por exemplo, um erro no sobrenome ou no nome do nosso antecedente, ou antepassado, nas várias documentação, precisa de ver se também os outros dados batem, por exemplo, data de nascimento, idade, nomes dos pais. Se está tudo certo, provavelmente aquela pessoa não tem problema sobre a identidade daquela pessoa, porque é simplesmente um erro do nome ou do sobrenome que aconteceu. Então, na minha opinião, pela minha experiência, não precisa de fazer uma retificação judicial. Mas quando tem claramente uma grande mudança do nome e sobrenome, tem também dados diferentes na idade, no lugar de nascimento, nome da mãe, o nome do pai diferentes, agora, naquele caso, na minha opinião, precisa de pesquisar melhor ou de fazer retificações dos erros. E, Ricardo, para quem já está com a documentação prontinha, já está com o processo andando, tivemos recentemente uma greve dos juízes honorários. O que são esses juízes honorários? Os juízes honorários não são juízes de direito, são juízes que basicamente são formados em direito, geralmente são advogados que atuam em outras regiões e que ajudam substancialmente o trabalho dos juízes de direito. A seção do tribunal que atua no assunto da cidadania, basicamente é formada com muitos juízes honorários, que a semana passada foram em greve. Agora, a greve claramente é um direito dos trabalhadores, mas pessoalmente acredito que não era o momento certo para fazê-la. Lembre-se que o tribunal esteve encerrado de março a julho, depois houve o encerramento para feriados em agosto. Eu me pergunto se foi realmente necessário fazer uma greve de uma semana em outubro. Na minha opinião, um dia era suficiente. Agora, as audiências não são presenciais. Então, são por escrito. Então, os juízes poderiam adiar por uma semana, 2 no máximo, a data da nova audiência. A carga de trabalho dos juízes não teria sido alterada com isso, pois eles já tinham que pronunciar aquele número de sentenças no mês. Em vez disso, sube de audiências adiadas até o 2022, por esse fato. Audiências também de cidadania. Desculpa, não entendi. Audiências também de cidadania. Exatamente, audiências da seção que vai julgar sobre a cidadania, por esse fato, foram adiadas ao 2022, pelo que eu vi. E me parece uma falta de atenção aos interesses de quem busca a proteção judicial e obtém, por contra, indiferença. Agora vamos para um outro assunto. Eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte, que é o sistema de agendamento das audiências. Sim, para entender a situação, é apropriado explicar um pouco como funciona essa fase processual na Itália. Protocolado o recurso e formada a pasta, o presidente da seção do tribunal designa um magistrado para a discussão do processo. Na realidade, é um sistema informático que atribui aleatoriamente os processos aos vários magistrados da seção. Quindi, o juiz designado fixará, assim, a data da audiência para a comparência das partes. De verdade, a lei não indica qualquer prazo dentro do qual o juiz é obrigado a proferir o decreto que estabelece a data da audiência ou fixar
a audiência dentro de um certo limite de tempo. A decisão sobre o assunto fica, portanto, ao critério do magistrado designado. Não há ordem cronológica. Por esse motivo, não é possível prever com certeza a duração do processo, mas apenas uma média com base na experiência anterior. É importante saber que ninguém pode escolher o juiz designado ou decidir substituí-lo em base ao artigo 25 da nossa Constituição. Por isso, uma vez que é nomeado o juiz, mesmo sabendo que é mais lento, não podemos fazer nada e devemos aceitar a data marcada para a audiência, a menos que seja comprovada uma urgência de obter o reconhecimento do direito. Nesse caso, podemos tentar apresentar uma petição, uma instância, para obter uma antecipação da audiência marcada. Estamos conversando na Rádio Justiça sobre cidadania italiana. Estamos conversando com o advogado Riccardo De Simone. Ricardo, vamos falar agora também um pouco sobre essa possibilidade de um novo lockdown na Itália. Essa situação também dos processos acaba sendo afetada ou não? É muito difícil fazer uma previsão sobre isso. A situação está mudando constantemente. Provavelmente, se as infecções continuarem nesse ritmo, o nosso sistema de saúde não será capaz de sustentar o impacto dos doentes, mesmo para outras doenças, não apenas o COVID. Por enquanto, acredito que o tribunal não parará mais, porque as audiências por discussão escrita e à distância já foram testadas. Notar, por exemplo, nós fazemos audiências remotas com Microsoft Teams e funciona muito bem. O problema é que, com o último decreto do dia 18 de outubro, o governo decidiu ordenar que os funcionários públicos vão ficar em home office por os 75% do tempo de trabalho. Isso significa trabalhar mais ou menos um dia por semana em presença. Esse fato, com certeza, vai causar atrasos no tribunal, tanto no tribunal quanto nas prefeituras, para fazer transcrições das certidões dos requerentes da cidadania. A nossa administração pública não está equipada para permitir que todos trabalhem remotamente. São muitas as atividades que ainda requerem presença e contato com papel. Então, todos devemos estar cientes disso, ter muita paciência, esperando, na minha opinião, que o Covid não se torne uma grande desculpa para não trabalhar. Ricardo, quando a pessoa entrega uma documentação para você, né, que vocês estão falando de transcrição, como é que funciona isso? O documento vem aqui do Brasil, vai aí para a Itália. Ele precisa estar o quê, então? Esse documento e depois também, como funciona essa questão de documentos que são retirados nas prefeituras ou nas comunas? Eu falo sempre que o processo de cidadania é um processo circular, porque chega a documentação do Brasil aqui na Itália, claramente vamos fazer o reconhecimento no tribunal e depois a documentação transcrita volta no Brasil, a certidão italiana, para os requerentes. O que acontece é que depois da sentença e do julgamento, do trânsito em julgado, o advogado vai cuidar da transcrição das certidões dos requerentes no comune do antepassado italiano, porque precisamos de manter a raiz italiana, a história, basicamente, daquele antepassado com os próprios descendentes. Então, precisamos de transcrever no registro do Estado Civil italiano os descendentes do ancestral italiano, quindi no comune dele. Então, quando vamos finalizar isso, vamos enviar, quando o advogado vai enviar para o requerente no Brasil, onde ele mora, a documentação italiana. Com essa documentação, o requerente pode se cadastrar, anzi, deve se cadastrar no AIRE do consulado para poder iniciar a utilizar todos os serviços
do consulado italiano. Então, marcar para fazer passaporte, participar de eleições, atualizar o próprio estado civil. Então, você tem novos casamentos, divórcios, nascimento de novos de filhos. Tudo o que acontece na vida da gente precisa de ser atualizado depois no próprio consulado de moradia. Já que você falou em casamento, é importante esclarecer. Um descendente italiano, ele não passa automaticamente essa cidadania para o marido ou para a esposa aqui do Brasil. Até o 1983 era possível, no caso de casamento, antes dessa data, a naturalização automática pela esposa do cidadão italiano. Após essa data, é necessário um processo administrativo, que agora demora 4 anos, e precisa de comprovar a própria conhecência do idioma italiano. Isso seria tanto pelos italianos que se casam com brasileiros, para obter a cidadania brasileira, nós, italianos, precisamos de comprovar o conhecimento do idioma português e, por reciprocidade, também os brasileiros que se casam com italianos precisam de comprovar a conhecência do idioma italiano. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Justiça sobre cidadania italiana via judicial, isso feito diretamente na Itália. Falamos sobre a greve dos juízes honorários, o sistema de agendamento das credenciais ou das audiências, melhor dizendo, e a possibilidade até de um novo lockdown na Itália que pode atrapalhar esses processos. Conversamos sobre isso com o doutor Ricardo Ressimoni, que esclareceu vários pontos para nós. Doutor Ricardo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço. Saudações a todos. Tchau, tchau.